Olá, pessoas! Então vamos gravar aí mais um vídeo sobre esse curso de autoconhecimento. No vídeo anterior nós falamos sobre morte do ego, foi passado uma técnica específica para a morte do ego e dando a continuação dessa morte do ego, dessas técnicas todas, vou passar nesse vídeo uma técnica especial, pela primeira vez está sendo divulgada, que chama-se Sadhana. Então, para que a gente entenda melhor como se aplica essa sadhana, que é uma prática mais exigente para a morte do ego, nós precisamos entender um pouco sobre um pouquinho de yoga e também alguns conceitos básicos de como a energia que nós vamos utilizar ela vai ser direcionada para a morte de determinado defeito. Então, primeiro, o que vem a ser um sadhana? Fazendo assim uma tradução bem básica no sentido do significado da palavra sadhana. Então, o sadhana é uma disciplina que a pessoa, que o estudante, ele vai traçando para si próprio. Então, esse sadhana é uma disciplina através de repetições. Então, você repete muitas vezes a mesma coisa até que o nosso corpo, que a nossa mente, enfim, ela comece a atingir aquele resultado desejado. Então, o sadhana é uma disciplina, ou seja, você faz por muito tempo a mesma coisa, preferencialmente no mesmo horário, para que você consiga meio que reprogramar ou programar alguma coisa. Então, esse seria o significado do sadhana. No Kundalini Yoga, geralmente o sadhana ele é feito de 40 a 1000 dias, ou seja, você começa no dia de hoje, por exemplo, e repete a mesma sadhana do mesmo jeito por 40 dias. A partir de 40 dias, já se começa a observar os resultados desejados daquele sadhana. Quando se quer avançar nos resultados, então se mantém a prática do sadhana todo dia, até no máximo 1000 dias. Então essa é a disciplina e os objetivos do sadhana. O que acontece se eu faltar um dia? Sei lá, eu fiz por 20 dias, daí um dia qualquer, sei lá, estava meio gripada, uma coisa assim, resolvi não fazer o sadhana. O que acontece agora? Você vai recomeçar, assim que possível, do zero. Então você foi até o 20º dia, não conseguiu ir para diante por algum motivo, está viajando, uma coisa assim, você recomeça do zero, até completar 40 sem faltar um. Isso é o básico. No nosso caso do sadhana da morte do ego é 1000 dias. Então se acontecer de você faltar um dia, você recomeça a sua contagem do zero. Então primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, assim por diante. Por isso que é uma disciplina mais complicada, né? Ou seja, a pessoa ela realmente tem que estar praticando de verdade. Por isso que você precisa ter um horário específico e saber que aquele sadhana não pode faltar. Então, essa é uma repetição mesmo, é como se fosse uma programação. Você tem que ficar repetindo, repetindo sem faltar. Mas para a gente entender o que vem a ser então próprio Kundalini Yoga, a gente precisa compreender o significado de Kundalini. O que vem a ser Kundalini? Então, Kundalini está relacionada a uma energia que está encerrada, que existe um chakra nosso, que é o chakra Muladhara, que é o chakra básico. Então aqui a gente consegue ver uma imagem dos chakras principais. Na realidade a gente tem muito mais chakra que isso, a gente tem vários e vários chakras, milhares de chakras até, mas para nós aqui no nosso curso nós vamos basear principalmente nos 7 chakras básicos. Então aqui nesta imagem mostra os chakras na coluna vertebral. Então, aqui é o Muladhara Chakra, que eu comentei há pouco, que é o chakra básico. E para nós interessa esses 2 chakras, o Muladhara e o Anahata Chakra, que é o chakra do coração, que está aqui nessa figura. Essa figura mostra que a pessoa é de costas, né? Isso porque os chakras, na realidade, eles estão na coluna vertebral. Então é bem interessante essa imagem que ela mostra exatamente o que a gente quer dizer, o significado dele.
Então, desses chakras, o chakra básico, bem aqui no cóccix, que é na base da coluna vertebral, nós temos então essa energia chamada Kundalini encerrada. O objetivo do nosso curso de autoconhecimento é dar práticas e condições para que a pessoa praticando vá liberar essa energia chamada Kundalini, onde ela vai passar por todos os chakras até atingir o topo da cabeça. Então, esse seria o objetivo do curso, mas que a gente não vai, nesta aula, nesse vídeo, falar sobre. Nós vamos falar especificamente sobre a morte do ego. Então, o que interessa para nós nessa aula é o chakra básico, lá na base da coluna, e o chakra anahata, que é o chakra do coração, que ele fica aqui. O chakra do coração, ele se espalha por diversos outros canais, chamados nadis, e vai até as mãos. Então, na minha mão, por exemplo, bem no centro dela, existem outros chakras também. Bem aqui no centro também tem um chakra que se corresponde, se liga até o chakra do coração, bem aqui no centro do peito. E nós vamos precisar compreender o significado disso, porque nós vamos utilizar essa energia toda de chispas de Kundalini que a gente vai desprender durante o sadhana para direcionar a morte do ego, para eliminar um certo defeito psicológico. Mas para que a gente compreenda como é que essa Kundalini que está encerrada vai conseguir dar essas faíscas para a gente precisa primeiro compreender o que vem a ser o prana. O que é o prana? O prana é energia vital. Prana existe em tudo que há na natureza, principalmente no ar. O ar é carregado de prana. Essa energia vital do prana, quando nós inspiramos uma energia bruta, que seria esse prana, mas à medida que ele se espalha pelo nosso organismo, ele vai sendo purificado e vai tendo vibrações diferentes da maneira como ele se localiza no nosso corpo. Há dois tipos de vibrações do prana que nos interessam. O primeiro dele está relacionado ao prana. Aqui eu coloquei até um P maiúsculo, e focado ali, para que se entenda que não é aquele mesmo prana que estava fora do corpo, e sim o prana que está dentro do nosso corpo. Então, uma vez que ele vai ficar concentrado principalmente no primeiro e no segundo chakra, ele está com uma vibração muito superior àquela que está livre no ar. Nós temos um outro tipo de prana chamada apana. Esse apana ele fica localizado entre o terceiro e quarto chakra. Então, lá naquela figurinha, não sei se vocês estão lembrados, existem então 7 chakras principais, e logo após antes do chakra do coração, você tem bem no nabe, que é o umbigo, bem próximo a ele, você tem o terceiro chakra. Então, nessa região da barriga e próximo ao quarto chakra, que seria o peito aqui, nós temos uma vibração de um prana chamado apana. O que acontece é que quando eu consigo chocar o apana com o prana, eu crio uma pressão no primeiro chakra, no chakra básico, onde essa pressão feita através de bandas, a gente já vai ver o que é isso, a gente consegue então liberar determinadas chispas da Kundalini. Então, a pressão que eu vou fazer, um encontro entre dois tipos de prana, o prana em uma vibração superior, junto com a pana, que é outro tipo de vibração, que vai causar como se fosse um vácuo, uma energia ali desse choque, que consegue então liberar um pouquinho de energia diretamente da Kundalini. E o que vem a ser os bandas? Então, os bandas, eles são contrações. O que são contrações? Então, você imagina que você contrai o corpo. Então, isso seria uma espécie de banda. Para nós, nessa prática, nós vamos utilizar basicamente o Mula Bandha, que também é conhecido como trava raiz,
Esse Mula Bandha Então, quando você vai, está com muita vontade de fazer xixi, alguma coisa, e você tem que travar o xixi, né? Você aplica, na realidade, uma pressão no esfíncter, e essa pressão no esfíncter, ele meio que trava. Então, segurar o xixi, como dizem lá nas aulas de Pilates, é mais ou menos o que a gente está falando aqui de Mula Bandha. Então, quando é para aplicar Mula Bandha, a gente trava lá o esfíncter, que está lá no ânus, trava esse esfíncter, ao mesmo tempo você empurra o umbigo lá para as costas. Então você faz esse movimento aqui, você trava o seu corpo, por isso que a gente chama de trava-raiz, colocando a atenção no esfíncter. Então você vai fazer uma pressão lá no esfíncter e ao mesmo tempo jogar o seu umbigo lá para as costas. Jalandhara Bandha, também chamado de trava de pescoço. O que essa trava de pescoço faz? Essa trava de pescoço nada mais é que você está totalmente alinhado à sua coluna e fazer levar um pouquinho aqui para trás. Então o queixo, ao invés do queixo ficar assim, ele vem, se arruma e fica bem certinho, então bem alinhado. É importante porque ele protege o pescoço e protege durante o movimento. Então Jalandhara Bandha, junto com Mula Bandha, serão os bandhas que nós vamos utilizar nessa técnica. Além disso, uma coisa importante é a posição das mãos, também chamado de mudras. Então, o que mudra faz? O mudra ele concentra a energia que está periférica no nosso corpo, especialmente nas mãos, e isso auxilia nas práticas principalmente de meditação e de outras técnicas de concentração e tal. Então, o mudra são as posições das mãos. Nós vamos utilizar alguns mudras aqui nesse sadhana. Então, quais os principais mudras que nós vamos utilizar? É o prana, o mudra da oração. Então, as mãos se juntam, né, e ficam em frente do coração. Nós vamos utilizar o mudra na qual os dedos se tocam, como se fosse fazer aqui um globo, né? Como se estivesse segurando um globo, também em frente do coração. E nós vamos fazer uma concha. Então, deixa eu ver aqui como é que eu poderia mostrar para vocês. Essa concha, você vai colocar como se fosse um copo. Você vai colocar a mão esquerda com os dedos fechados assim, e a direita também fechado assim, de forma que ela se cruza, como se fosse beber água. Então, você faz uma conchinha para beber água. Então, a direita vai ficar sobre a esquerda, você vai formar uma conchinha, como se fosse beber água, e esses são os mudras que nós vamos utilizar nessa prática. Os mudras também podem ser posturas. Então, além das mãos, existem alguns asanas especiais, algumas posturas, que alguns chamam até de runas. Então, dependendo de como fica o seu corpo, você consegue também direcionar alguns tipos de energia. Ok? E o nosso sadhana, por ser uma prática específica, com muita disciplina, ela também tem o tempo mínimo de ser praticado e o tempo máximo de ser praticado. Nesse caso específico, o nosso sadhana é de 11 minutos. Isso mesmo, 11 minutos. Você vai ficar 11 minutos fazendo essa prática. A duração é de 1000 dias. Não há necessidade de fazer por mais dias. E se você fazer por menos dias, você pode não absorver, não desenvolver todo o potencial que sadhana pode fornecer para você. O melhor horário para se fazer essa prática é exatamente às 11 horas da manhã até às 11h11. Esse número 11 não é à toa, isso tem a ver com o Kabbalah, isso tem a ver com o Tarot, tem a ver com essa energia Kundalini, então o número 11 nesse sadhana é importante ser respeitado. Não posso fazer de manhãzinha às 11 horas, perdão, não posso fazer às 11 horas da manhã porque eu trabalho, tenho compromisso e tal. Que horário que eu faço? Qualquer horário. Mas o horário que você vai fazer, você vai ter que separar um período do seu dia para 11 minutos, no mínimo, você ficar praticando esse sadhana, certo? Então, esse é o básico do básico. Você vai ficar
às 11 horas até 11 horas e 11 minutos é o horário indicado. Se não puder, faça no horário que você puder, porém 11 minutos. Faltou um dia, o que faz? Recomeça do dia zero e vai até meio-dia, não tem problema. Se precisar fazer isso várias vezes, faça. O importante é ser feito. Esse sadhana tem um poder muito forte e qualquer pessoa que tem vício, qualquer tipo de vício, com certeza vai conseguir transcender se praticar esse sadhana por 1000 dias, por 11 minutos, todos os dias. Faça sol, faça chuva, seja feriado, esteja viajando, enfim, é muito fácil de fazer. Você precisa só separar pelo menos 11 minutos da sua vida para a revolução da sua própria consciência. Como é que se faz, então, essa técnica? A gente usa a inspiração, que vai ser um pranayama forte. Tá? O pranayama vem justamente disso, do ato de respirar, só que agora a gente vai redirecionar todo o pranayama para essa técnica. Então, basicamente, a gente vai inspirar de uma só vez, é uma inspiração forte. Aí vamos inspirar o ar pela boca. Mas lembra lá que eu falei do mudra, que a gente vai fazer uma conchinha? Então, a gente vai expirar, então a gente vai fazer essa trava do pescoço, vai expirar. Como se estivesse expulsando o ar para a mão, e enquanto a gente está expirando, a gente vai pedindo para a Mãe Divina para ela eliminar aquele defeito psicológico que a gente já está trabalhando naquelas técnicas anteriores, já foi passado, né, no vídeo anterior. Então, a gente vai escolher um ego que a gente já está em fase de compreensão dele, mas se é um ego muito forte, pode ser um ego da luxúria, do orgulho, da raiva, enfim, que você quer eliminar de dentro de si, e ele é muito forte, você percebe isso, você pode aplicar esse teste de sadhana. Também ele pode ser aplicado para vícios, principalmente. Então, vício do cigarro, vício de qualquer coisa que você tenha, vício de pornografia, de masturbação, vício de drogas, aquilo que você quer realmente, precisa de uma ajuda especial para fazê-la, você vai utilizar esse sadhana, ok? Sempre buscando praticar meditação, compreender esse vício, compreender os defeitos psicológicos que estão atrelados a ele, compreender o ego que você eliminar, mas o sadhana é como se fosse uma porrada dada diretamente no ego de uma forma muito intensa, todos os dias. Então a tendência é o ego ir perdendo força muito rapidamente, e quando chegar a 1000 dias, esse ego vai estar muito, muito fraco e dificilmente ele vai conseguir se manifestar novamente nesses níveis mais superficiais da mente, ou seja, ele estará com uma energia muito reduzida se você aplica esse sadhana, certo? Então, você vai fazer a expiração, vai expirar o ar todo pela boca. Enquanto você está expirando, você está pedindo para a Mãe Divina eliminar aquele defeito psicológico até acabar todo o ar. Aí, com o pulmão vazio, você vai aplicar o Mula Bandha. Lembra lá do Mula Bandha, né? Onde você vai fazer a pressão lá no esfíncter, como se fosse o xixi, vai jogar tudo isso sem ar. Vai jogar o seu umbigo lá para as costas, lá para a coluna. Então, você vai fazer isso e você vai, durante 3 vezes, você vai pedir: Mãe Divina, Kundalini, mate esse defeito. Mãe Divina, Kundalini, mate esse defeito. Mãe Divina, Kundalini, mate esse defeito. Quando você fizer pela 3ª vez, você vai inspirar uma só vez. Todo o ar de novo. Quando você inspirar agora, você vai imaginar um fogo que está saindo, então, aqui, ó, desse chakra. Vou tentar colocar uma outra cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, você vai pegar e imaginar um fogo aqui subindo e inundando todo o cérebro. Mas veja bem, como é que você vai saber qual ego você vai eliminar? Então, você lá está sem ar, você vai pensar exatamente isso, vai pensar no ego que você quer eliminar, no vício, enfim. E quando você fizer as 3 petições para a Mãe Divina para eliminar aquele defeito, você vai inspirar de uma vez só
Imaginando então que esse fogo sobe do chakra básico, do Muladhara, esse fogo sobe pela coluna vertebral e inunda todo o cérebro com fogo. Assim que você fez isso, inspirou tudo de uma vez, agora você vai expirar pela boca de novo. Enquanto você está expirando, esvaziando os pulmões, você vai pedindo Mãe Divina, mate esse defeito, Mãe Divina, mate esse defeito, Mãe Divina, mate esse defeito, Mãe Divina, até não ter mais ar. Fez isso, aplica imediatamente. Está sem ar, então, aplica de novo o Mula Bandha. Pede 3 vezes. Mãe Divina, mate esse defeito, Mãe Divina, mate esse defeito, Mãe Divina, mate esse defeito. Inspira de uma vez. Então, todo o ar de novo imagina aquele fogo subindo pela coluna vertebral de novo, atingindo, inundando o cérebro, enquanto você estava pensando naquele ego que você quer eliminar. Expira. Enquanto você está expirando, você vai pedindo para a Mãe Divina, mate esse defeito, Mãe Divina, mate esse defeito, Mãe Divina, mate esse defeito. Ficou sem ar, de novo, aplica Mula Bandha, lembra de levar o umbigo até as costas e vai repetindo isso por muitas e muitas vezes, ok? Até, você vai colocar isso no despertador, enfim, por 11 minutos. Aqui, ó, 11 minutos. Quando der 11 minutos, aí você vai mudar os mudras. Então, o mudra que estava em concha, como se você fosse receber, fosse pegar água, né? Você agora vai mudar. Você vai para esse mudra aqui, ó, quando você inspirar. Então, você vai fazer 11 respirações no final. Você vai usar esse mudra aqui quando você inspira. Então, estava assim, né? Mãos em concha. Aí você vai para esse mudra quando você inspirar, como se estivesse enchendo a bexiga. E a hora que você expirar, você leva no mudra de oração. Ó. Tudo isso em frente ao peito, tá? Toda vez que você inspira, imagina essa energia que tá lá no chakra básico, lá no cóccix, subindo para a coluna vertebral, indo até o cérebro. E a hora que você inspira, ela vem até o centro do coração. E as mãos acompanhando. É feito isso por 11 vezes, 11 respirações. Tudo isso que eu falei, tem que lembrar então da trava do pescoço, né? Lembrando de ajeitar aqui. Os ombros ficam bem alinhados, então o seu peito tem que estar aqui para fora. As mãos em concha, ela fica de frente ao coração. Todos os mudras que você vai fazer é sempre em frente ao coração, tá? Em frente ao centro do peito, sempre em frente ao centro do peito. Então, sempre lembrar que os mudras vão estar sempre aqui, sempre na frente do peito, nesse chakra aqui, ó, no quarto chakra, ou na Rata Chakra, que é o chakra do coração. Terminando isso, você vai ficar alguns momentos em silêncio, sua mente vai estar muito tranquila no final desse sadhana, e você vai permanecer em silêncio. A hora que você quiser encerrar a prática, você encerra. Tá bom? Quais os benefícios desse sadhana? A eliminação de vícios e eliminação de egos muito fortes. Cada um de nós sabe qual ego que é o pior. Alguma mágoa, alguma coisa que realmente incomoda e que a gente está tentando praticar a morte e do ego e não está conseguindo. Então, neste caso específico, é feito um sadhana que é realmente uma verdadeira bomba para o ego. Mas pode ser que mesmo que depois de algum tempo você perceba que o ego já não está mais se manifestando. Às vezes tem dia que ele se manifesta, tem dia que ele não manifesta mais, ele vai se escondendo, porque lembra lá que o ego, ele pensa, sente e age. Então, ele também é esperto, e às vezes ele coloca outros defeitos psicológicos, outros egos, eles são uma legião, são vários defeitos psicológicos. Lembra lá que eu coloquei o exemplo de uma árvore, né? Cada árvore, a árvore ela tem galhos, ela tem
folhas, então são muitos defeitos psicológicos que formam um determinado ego. E outros egos que também fazem parte da gente, né? O ego da preguiça, o ego da raiva, da luxúria, do orgulho. Então, todos eles estão interligados na nossa psicologia. Por isso é tão difícil eliminar eles. Então, tudo isso vai vindo se manifestar quando a gente começa a jogar luz contra eles, né? Pedir a morte deles, a ir atrás deles. A gente vai virar verdadeiros guerreiros para eliminação dos efeitos psicológicos. E isso, é claro, incomoda muito os efeitos psicológicos. Mas chega uma hora que ele sabe, se ele ficar se manifestando, ele vai estar no campo de batalha, então ele esconde. Então ele não se manifesta mais. Então eu já posso parar o sadhana? Não, você vai continuar fazendo a mesma coisa por 1000 dias. Lembra, é 1000 dias a regra. Você tem que fazer isso para tudo dar certo. Mas de repente, se fez lá 1000 dias, ele não está se manifestando mais, passa alguns meses e se manifesta. O que está acontecendo então? Existe uma regra muito, muito importante dentro da morte do ego, que se chama castidade científica. Nós vamos tratar sobre isso no curso, mas para já deixar bem claro que o defeito psicológico ele tem que ser eliminado com castidade. Castidade não é não fazer sexo nesse sentido, nós estamos falando de castidade científica, mas é praticar, utilizar a energia sexual de modo que você não desperdice ela. Se uma pessoa que ejacula, uma pessoa que se masturba, se ejacula, uma pessoa, mesmo casado, né, tem ali já sua vida sexual ativa, mas está sempre ejaculando, está sempre chegando ao orgasmo e tal, essa perda de energia dessa substância, que é a energia sexual, ela acaba alimentando o ego que você quer eliminar. Então parece estranho, mas é assim que funciona. Então, para que o ego realmente seja eliminado, é necessário aprender a controlar suas energias sexuais. Ou seja, você vai aprender técnicas nesse curso na qual você não terá mais ejaculações, você não entrará mais em orgasmo. Então a gente vai aproveitar essa energia sexual para o próprio despertar da Kundalini e para a eliminação do ego. Mas isso a gente vai tratar em outra oportunidade. Então aqui, né, só para contextualizar o que foi explicado agora há pouco na técnica, mãos de frente ao peito, né, é aqui que fica. As mãos é nesta posição aqui. Então ela fica uma sobre a outra, como se fosse fazendo uma concha, de frente ao peito, ok? A trava do pescoço e você fica olhando para o centro da sua mão direita, que a mão direita está em cima. Então você fica olhando para cá, preferencialmente sentado, né? Você não vai fazer isso deitado, evidentemente, mas você vai fazer isso sentado, se você puder cruzar as pernas naquelas posição de yoga, tudo bonitinho, ótimo. Se não, você pode sentar numa cadeira e fazer também, não tem problema. Mas o importante é que isso seja feito. Trava do pescoço, né? Você vai estar lá sentadinho, bonitinho, naquela posição lá do yoga, ou sentado numa cadeira. Seus olhos devem ficar abertos, quanto menos você piscar, melhor. E então você vai fazendo esse exercício, esse pranayama, de ficar sem respirar, pedir para a Mãe Divina 3 vezes, inspira tudo de uma vez e faz aquela imaginação de um fogo subindo pela coluna vertebral, indo até o cérebro, enquanto você está pensando no ego, enquanto você está expirando, né? Você está imaginando que a Mãe Divina está eliminando, como se estivesse expulsando aquele ego do seu pensamento, indo para a sua mão direita, e a Mãe Divina, então, e pedindo para a sua Mãe Divina para eliminar aquele defeito. Então, você fica expirando, como se estivesse assoprando o seu pensamento na sua palma da mão direita. Enquanto isso, você pede para a Mãe Divina eliminar aquele defeito psicológico. Depois, quando você encerrou o procedimento, né, lembra lá, também de frente ao coração, você está aqui, inspira, expira. Inspira. Então, quando você está inspirando, a sua mão abre, os dedos tocando, inspirando que a energia vem lá do chakra básico, sobe para a coluna vertebral até o cérebro. Quando você expira, agora você imagina que a energia que estava aqui no cérebro vem até o coração. Você fica fazendo isso de forma por 11 vezes.
Então, fez 11 respirações desse modo. A partir daí você já pode, né, manter, de repente, no próprio mudra de oração, e vai relaxando, né, descansando, e pode entrar em processo de meditação se quiser, ou se quiser encerrar a prática, tudo bem. Se puder meditar, melhor ainda, certo? Os benefícios são enormes com essa técnica. Ela acelera e provoca uma mudança muito importante, muito drástica na sua vida. Depois de 1000 dias que você praticar, você nunca mais será a mesma pessoa, com toda certeza. Fica a dica.